Twitter hoje colabora para a disseminação desse tipo de casos, Davi? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto. A resposta para a sua pergunta é óbvia, né? Claro. E isso vem sendo demonstrado principalmente pelas novas políticas que o Elon Musk vem atribuindo ao Twitter, por exemplo, na parte da verificação. Hoje a verificação ela pode ser comprada. E o último relatório do comportamento do algoritmo do Twitter, a plataforma lançou, fica muito claro que contas verificadas vão ter, sim, uma prioridade no algoritmo para ter o seu conteúdo priorizado. E, ultimamente, nós estamos vendo uma ascensão de contas que espalham conteúdo de ódio, que geram comoção negativa, principalmente medo, ansiedade, sendo verificadas. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, onde que o discurso de ódio ele é protegido pela liberdade de expressão, muitas contas que promovem racismo, principalmente trazendo a famosa racista palavra, né, que começa com a letra N, e o Twitter absolutamente não faz nada. O time de moderação de conteúdo no Brasil foi completamente desmantelado. Hoje, o escritório do Twitter no Brasil não tem nenhum um diretor, uma diretora geral. Hoje, o Brasil, se quiser comunicação com a plataforma, tem que fazer via México, o que traz uma série de empecilhos, tanto na questão da língua, quanto na questão do acesso a esse escritório, que poucas pessoas conseguem e sabem, né, de como acessar o escritório do Twitter. Davi, boa noite, Sakamoto aqui. Prazer ter você aqui com a gente. No meio desse processo todo, né, o ministro Dino, ele, como a gente comentou agora há pouco, ele soltou a portaria, né? Está indo pelo lado da defesa do consumidor e também do Código Civil, de outros pontos assim. Fala, olha, eu não estou fazendo uma regulação geral, eu estou fazendo uma coisa de curto prazo porque não pode se oferecer um serviço que na prática coloque em risco a vida das crianças, né? Então, vai rolar uma responsabilização. E aí tem muita gente nas redes sociais que já começou logo depois do Dino lançar a ideia da portaria, tem muita gente que apoiou, mas tem muita gente que começou a gritar, isso é censura, né? As pessoas deveriam ter o direito de falar e de ouvir o que quisesse nas redes sociais e deixar para os pais, né, trabalharem com os filhos sobre o que é importante, o que é perigoso ou não. Como é que você vê essa defesa, né, de que esse conteúdo que faz apologia seja mantido em nome da liberdade de expressão? É totalmente desconexa com as nossas próprias leis no Brasil, né? A nossa liberdade de expressão, ela é regulada, ela tem regulamentação que define muito bem o que é protegido ou não. Tudo aquilo que promove ou vai incentivar um certo crime, isso fere, né? Não está protegido sob as leis da liberdade de expressão, pelo contrário, é crime. E não é porque o dono da plataforma Twitter, que se acha um absolutista dentro desse entendimento de liberdade de expressão, onde tudo é válido, isso significa que as leis dele devem sobrepor, por exemplo, a nossa Constituição Nacional. Isso não, nós temos leis que precisam ser respeitadas. E é justamente, né, nesse vácuo que nós temos no mundo inteiro sobre regulação das big techs, que é aí que a gente precisa ter essas leis que o Dino traz à tona aqui, para justamente tentar tampar um pouco, estancar um pouco o dano que foi feito. Isso traz à tona, Sakamoto, o debate para se votar a PL 2630, que é a lei, né, anti-fake news, que na verdade ela é muito mais abrangente do que somente combate à desinformação, que também tange questões de regulamentação das chamadas big techs, né, do Google, Facebook, Twitter, e há pouco tempo o governo propôs uma série de recomendações para o Congresso. O deputado Orlando Silva está para considerar as considerações do governo, que veio justamente ali do Ministério da Justiça, e isso traz uma certa urgência para esse tipo de debate, justamente para se criar uma regulamentação que tange de uma forma mais completa esses problemas que a gente está lidando hoje, né?
mutar as plataformas pode ser uma solução? Lembrando que quando a gente questiona o Twitter, né, a gente recebe como resposta um emoji de cocô, né? Eles brincam, né, com o trabalho jornalístico. É uma brincadeira de muito mau gosto, porque muita gente entende o Twitter ou plataformas online como um mero espaço de entretenimento, mas não é. Ali há comunidades de apoio, há comunidades de colaboração, muita coisa da nossa vida é transmitida por plataformas online. Então, essa abordagem do Twitter mostra total descaso pelos potenciais problemas que o Twitter vem causando. E a questão da multa, Diego, com certeza é uma forma de atingir ou então chamar a atenção para a plataforma fazer algo, mas não é o suficiente, né? Porque já vimos que se fosse o problema, o Elon Musk já teria feito alguma coisa. Dentro dessa. Opa, pensei que o microfone estava desligado. Dentro dessas ações possíveis, né, tem um trabalho que sempre é defendido, Davi, que é a questão de alfabetização midiática, né, de você tentar fazer com que a sociedade entenda, né, como consumir informação de forma responsável e também como divulgar e compartilhar informação de forma responsável. Nesse sentido, o que que as escolas. Eu sei que as escolas estão no palco, são alvo neste momento de ataque, muitas pessoas com medo, tudo isso, mas, e é claro, eu não estou falando do curtíssimo prazo, mas o que que as escolas podem fazer nesse sentido de alfabetização midiática para ajudar a mudar um pouco esse cenário, para ajudar, de repente, a aumentar o espírito crítico, a forma como as comunidades e os estudantes consomem essas informações e repassam? Porque, como a gente estava comentando, em muitos casos, né, além do ódio, da intolerância, da viralização, e tem muitos casos que as pessoas simplesmente compartilham isso para ver viralizar um conteúdo delas e assim ganhar notoriedade na rede, mesmo que ele não queira fazer um ataque, né? Sim, olha, Sakamoto, desde né, desses últimos ataques que têm acontecido, eu tenho conversado com muitos pais para tranquilizá-los sobre essa questão de não criar o pânico, né, para justamente tentar promover um pouco do que você falou dessa educação midiática. Hoje as escolas têm um canal muito direto com os pais, né, principalmente através de grupos de WhatsApp, Telegram, o que também promove uma oportunidade para a própria escola não estar só educando os filhos, mas também os pais, né? Uma forma de criar essa consciência midiática, por exemplo, é trazer um certo tipo de calma, falando, né, explicando o que de fato está acontecendo nos espaços escolares, explicando como que se deve compartilhar conteúdos, né, que se conta no WhatsApp, no Twitter, para sempre confiar cada vez mais nos meios de comunicação, de notícias, né, tradicionais que nós temos. Não é porque é algo que causa um certo medo que espalhar vai de fato causar uma consciência. Não é isso. Espalhar mais medo e pânico gera mais medo e pânico, não gera a desmitificação, a desconstrução daquele medo. Então é sempre bom verificar, validar qualquer tipo de mensagem recebido antes de compartilhar. As escolas, por exemplo, podem se avançar nesse quesito, por exemplo, fazendo o famoso pre-bunking. O pre-bunking, na verdade, antes da notícia falsa chegar até a pessoa, nesse caso, chegar até os pais, as escolas podem se colocar adiante e falar qual tipo de desinformação está sendo compartilhada e já falar o porquê que aquilo é uma desinformação. Porque assim que os pais receberem esse tipo de desinformação, eles já sabem que é fake, né, que é falso, e assim não contribuem para compartilhamento delas. Então, essa é uma das formas, por exemplo, que a escola pode trabalhar junto com os pais, sempre sendo um pouco mais proativo. Principalmente agora que o problema, que é ataques nas escolas, ele está mais identificado. Né? E como você falou, tem bastante gente aqui interessada em diversas pautas. Por exemplo, um dos grupos que eu monitoro começa-se a falar sobre homeschooling, o que é um assunto muito perigoso que vem, né, já era conversado ali na época do governo Bolsonaro. O STF, né, já julgou inválido, mas tem pessoas que estão tomando proveito desse tipo de incerteza e de descrédito do espaço escolar para promover essas agendas pessoais que são totalmente
irreais e que, enfim, que tendem a promover um certo tipo de visão política que não cabe o que a gente vive hoje em dia.